Olá, povo! Bem-vindos à aula de Cidadania e Civismo do 7º ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Val. Dê um oi pra ele e vamos juntos para nossa linda, querida e maravilhosa aula de Cidadania e Civismo. Professor, o que nós vamos aprender hoje? Calma, já pegou seu caderno? Pegou caneta, lápis? Lembra, isso é fundamental, importante, para até você poder continuar os seus estudos. Anote todas as informações que você julgar importantes, todas aquelas definições de palavras, conceitos, para você continuar estudando. Anote isso no seu caderno, vai facilitar bastante para você. Combinado? Anote tudo aquilo então que você julgar necessário, que você viu que eu dei uma ênfase maior, que eu falei sobre algo aí, que eu vou te pedir até para anotar. Mantenha o caderno a postos para nossa aula. Combinado? Vai fazer? Boa, criança! Então vamos para nossa aula agora que você está pronto. Nós vamos conversar sobre respeito e liberdade. Nós vamos analisar a relevância de aplicar respeito e liberdade na sociedade. Nós vamos ainda verificar como isso ajuda a construir uma sociedade mais democrática. Então, vamos lá. Definir respeito e liberdade, isso hoje, e ainda como respeito e liberdade vão contribuir para essa sociedade melhor, mais democrática. É isso que nós vamos ver nessa aula. E para começar, dê uma olhada nessa manchete de jornal que está aí do lado esquerdo da sua tela. É a manchete do portal G1, que é de janeiro de 2020. Registros de intolerância religiosa aumentam 22% no estado de São Paulo. Intolerância religiosa traz a ideia de não respeitar a religião do outro, não tolerar a religião do outro. E esses registros, como traz a notícia do jornal, aumentaram os registros de intolerância religiosa. Quer dizer que mais pessoas desrespeitaram a religião do outro. Falta de respeito. E o jornal traz a notícia de que isso aumentou. Isso contribui para uma sociedade melhor, esse desrespeito religioso? Você desrespeita quem pensa diferente de você? Naturalmente não. As pessoas são diferentes e têm direito a pensar diferente uns dos outros. O nosso dever é respeitar isso. Mas, por que existem pessoas que não respeitam a liberdade do outro? Por que isso existe na sociedade? A liberdade do outro não é respeitada. E aqui no caso, que a gente trouxe do jornal, a liberdade religiosa do outro não ser respeitada. Então você percebe que isso causa problemas na sociedade, vira um problema policial. A falta de respeito do outro, a falta de tolerância religiosa. Lembra? Cada indivíduo deve contribuir para a melhoria da sociedade em que vive. Essa é uma ideia básica, a sua família já te ensinou isso, seus amigos, a escola onde você está, se você está num grupo ligado à sua igreja já te ensinou isso. Cada um deve fazer a sua parte para melhorar a sociedade. Essa união de todos, cada um fazendo a sua parte, uma atitude positiva, essa união de todos, cria uma sociedade mais positiva. Uma sociedade mais justa, ela só é possível quando as pessoas aplicam ética, reflexão sobre as suas ações nas suas vidas. Quando elas refletem sobre os seus atos antes de fazer e mesmo depois que fazem, as pessoas refletem sobre os seus atos buscando melhorá-los. Cada um buscando oferecer o melhor e fazer atitudes melhores, naturalmente, a sociedade será melhor, mais justa, mais equilibrada. Para isso, alguns valores éticos são fundamentais que sejam praticados. E aqui eu destaco alguns para você. Essa é aquela tela que você vai tirar foto, vai fazer um print, vai guardar isso com você, mas não só guardar. Você vai ler sempre para botar em prática todos esses valores elencados aqui. Eles não são todos, eu destaquei alguns. Existem uma infinidade de outros valores éticos. Isso depende do grupo social, da comunidade na qual você está inserido.
Conheça bem, então, a moral dessa sociedade e pratique os valores que são importantes para esse grupo social. Mas eu queria destacar com você 2: respeito e liberdade. Repare que são os temas dessa nossa aula, são alguns dos valores éticos que nós devemos praticar para construir uma sociedade melhor, com relações entre as pessoas muito melhores. Respeito e liberdade. Começando a definição de respeito. Eu fui procurar no dicionário para facilitar nosso entendimento. O dicionário diz que respeito significa, primeira definição, tratamento com profunda reverência ou consideração. Ou seja, quando você trata outra pessoa com muita consideração, você considera a existência dela tão importante quanto a sua. Segunda definição, consideração demonstrada por alguém ou por alguma coisa. Então você sabe da existência daquela pessoa, você leva ela em consideração. Você não é superior a essa pessoa, ela existe como você existe. Definição de respeito, então, basicamente é essa. Considerar a outra pessoa tão importante quanto você. Nem mais importante, nem menos importante. Existe na mesma condição que você. Respeito. Continuando. Respeitar, então, é saber que o outro existe. Respeito é base. Já pensou nessa palavrinha? Base, início, começo, a sustentação. Qualquer construção, qualquer coisa que você faça, começa por uma base. Se essa base não for bem construída, todo o resto da construção ou qualquer outra coisa que você faça, cai, desmorona. Então, respeito é base de uma relação social. Base. O respeito tem que estar bem construído, firme. Sem respeito, não existe confiança. Sem respeito, não existe amor numa relação social. Sem respeito, não existe amizade. Então, precisa de respeito antes de tudo, para daí haver confiança, amor, amizade. Precisa antes de respeito. Importante isso, grave isso, anote isso e pratique respeito. Pratique. Do ponto de vista pessoal, quando a gente fala do respeito próprio, respeitar-se a si mesmo é ter consciência do seu próprio valor. Você tem valor. E quando você se respeita, você sabe qual é o seu valor. E você leva isso em consideração. É a maneira como você se cuida, como você se apresenta às outras pessoas. Essa é a ideia de respeito. Você respeita a imagem que você transmite para as outras pessoas? Você sempre está transmitindo uma imagem sua para os outros. Você respeita essa imagem que os outros estão vendo de você? Você leva isso em consideração? Olha que importante, o respeito não é só você para com as outras pessoas. O respeito também é você com você. Você dá o seu valor, entender o seu valor. Então, você respeita aquela imagem que você vê no espelho, é exatamente a imagem que você queria transmitir para a sociedade? Se a resposta é não, você deve então refletir e procurar pensar como melhorar essa imagem para a sociedade. Cada ser humano é único. Esse é um ponto importante. De novo, se quiser até anote. Cada ser humano é único. Único. E assim deve ser considerado. Portanto, assim deve ser respeitado como ser único. Devemos conviver com as diferenças. As diferenças existem. Se cada pessoa é única, portanto, se eu sou único, qualquer outra pessoa perto de mim é diferente de mim, porque só existe eu dessa maneira. Então, existem diferenças de mim para com a relação às outras pessoas. Existem, então, diferenças de raça, de religião, de sexo, de condição social, de pensamento, quaisquer outras diferenças existem, porque só eu sou da maneira que eu sou. Então, se existem diferenças, eu devo respeitar as diferenças para com as outras pessoas. Respeitar as escolhas dos outros, sem julgamentos, sem preconceitos, é fundamental na convivência humana. Sem julgamentos, sem preconceitos, apenas respeitar. Por quê? Porque o outro existe assim como eu existo na mesma condição.
Então, se eu tenho o meu valor, o outro também tem, eu devo respeitar isso sem julgamentos, sem pré-condições nenhuma, sem preconceitos. Então, um exercício para você, uma atividade para você fazer. Pensando no que nós conversamos aí sobre respeito e falamos bastante, analise a frase a seguir. Quem não concorda comigo é meu inimigo. Quem não concorda comigo é meu inimigo. Sobre essa frase, uma das 3 alternativas, vai lá. Quem não concorda comigo é meu inimigo. Sobre essa frase, ela está correta. Devo odiar quem pensa diferente? Óbvio que não, né? Por favor. As pessoas são diferentes, eu devo respeitar isso. A frase está errada. Devo respeitar a opinião do outro? Sim, criança! Eu devo respeitar a opinião do outro porque ele é diferente de mim, então, portanto, ele pode pensar diferente de mim. Ou letra C está correta, pois eu estou sempre certo. Não. O outro pode estar certo, pode ter razão. Você pode ser a pessoa que está com um pensamento que não é correto para aquela situação. Portanto, respeite a opinião do outro, ouça a opinião do outro, reflita sobre a opinião do outro. Ok? Então, letra B. Essa ideia de que quem não concorda comigo é meu inimigo está errada, porque eu devo respeitar a opinião do outro. Ele não precisa virar meu inimigo por isso. Atitude de respeito, ó, mais uma ideia aqui para você praticar então na sua vida. Entender as pessoas na sua profundidade. Quando você for procurar conversar com alguém, entender o que aquela pessoa está vivendo, passando, te contando. Ouvir com empatia, ouvir de verdade, se colocar no lugar da pessoa. Fazer perguntas, compreender. Não simplesmente parar na frente de alguém e não ouvir, só estar ali, mas a pessoa falando e você não está ouvindo. Procure então ouvir com profundidade, com empatia. Faça perguntas sobre aquela situação, a conversa. Isso mostra respeito, atitude de respeito importante. Sempre numa conversa, pratique isso. Ainda, esteja sempre aberto para oferecer e receber o novo. Ofereça sempre coisas novas para as pessoas e esteja aberto, propício para receber também coisas novas para a sua vida. Importante relação de respeito. Pare de achar que a sua maneira de pensar é a única que existe. Não, cada pessoa é diferente, portanto cada pessoa pensa diferente. A sua maneira de pensar não é a única que existe. Pare de pensar isso. Isso já é uma atitude de respeito para com você e com os outros. Ainda, o respeito deve ser praticado a toda hora. O respeito deve ser praticado em todo lugar. Seja com familiares, com amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, com os desconhecidos. Aliás, praticar o respeito com os desconhecidos muitas vezes é mais fácil, uma prática que a gente tem. Você respeita totalmente um desconhecido, mas tem atitudes de desrespeito com familiares ou com amigos. Não! Com todos, o nível de respeito deve ser o mesmo, sempre ao máximo. Respeitar o outro ao máximo. Respeito, ele envolve preocupar-se com o outro, cooperar com o outro, ajudar o outro. Isso tudo envolve respeito. Respeito é conviver em harmonia com o seu próximo, com o outro.
harmonia, uma relação equilibrada, justa. Respeito é ter consciência do seu próprio espaço e do espaço dos outros. Não invadir o espaço do outro e não permitir também que invadam o seu espaço. É uma atitude de respeito. Depois de falarmos sobre respeito, exercício, observe essa imagem que está aí na tela abaixo e o comportamento desses jovens todos na imagem. Essa imagem, ela mostra uma cena de respeito ou de desrespeito? Por quê? Você tem no exercício aí uma cena com vários jovens e cada um com um balão, como se estivesse falando, querendo falar e expressar sua opinião. Essa cena, claro que mostra respeito. Todos estão felizes, alegres ali e tendo a oportunidade de todos poderem se expressar. E repara o curtir aí em todos eles. Então, o respeito à opinião do outro. Cada um tem sua opinião, tem sua oportunidade de expor a sua opinião. E estão demonstrando felicidade em estar juntos, têm ideias diferentes e podem se expressar. E mesmo cada um pensando diferente, todos estão juntos, felizes, em harmonia. Portanto, uma relação de respeito. Além de respeito, essa aula, liberdade. E de novo, eu procurei no dicionário o significado de liberdade. Poder agir livremente dentro de uma sociedade organizada, de acordo com os limites impostos pela lei. Cuidado aí! Tem gente que confunde liberdade com poder fazer o que eu quiser. Não! Existem limites. Os limites que são colocados pela lei. Portanto, não é tudo liberado. A lei é a limitação. Ok? Continuando. Liberdade é a faculdade que o indivíduo tem de decidir pelo que mais lhe convém. Cada pessoa decide pelo que melhor lhe convém. Liberdade de escolha. E aliás, para ilustrar isso, eu trouxe para você uma imagem super famosa. A Estátua da Liberdade, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Um símbolo da liberdade, como o nome mesmo diz. Essa estátua ela é cheia de simbolismos. Repare que na mão esquerda ela está segurando ali um livro. É a Declaração de Independência dos Estados Unidos para a Inglaterra. Então, ali na mão esquerda ela segura o sinal de que os Estados Unidos seriam livres dali em diante. O símbolo da liberdade. E na mão direita uma tocha. O fogo para iluminar o caminho de liberdade que agora vai seguir. Portanto, não vai a mulher da imagem que representa a Estátua da Liberdade não vai mais seguir os passos de outros. Eles romperam com a Inglaterra e passam então a seguir o seu próprio caminho e precisam iluminar
conhecer este caminho, ter luz. Portanto, repare na referência aí ao livro, ao conhecimento, à declaração de liberdade e a luz para guiar o caminho. A Estátua da Liberdade traz esse simbolismo aí importante para a nossa caminhada. Liberdade, ela se desdobra em vários tipos de liberdade. Você tem liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade política, liberdade religiosa, como nós abrimos essa aula. Então, vários outros tipos de liberdade. A liberdade está ligada à ideia de livre-arbítrio, decisão livre, sem nada forçado. Está ligada ao prazer de decidir. Quando você próprio pode decidir algo da sua vida, isso lhe traz um prazer. Você está fazendo uma escolha para a sua vida. Qualquer relação de respeito, ela precisa que todas as partes tenham liberdade para pensar e se expressar. Nós começamos falando de respeito. Então, para ter uma relação de respeito, todo mundo tem que ter liberdade ali também para agir e pensar. Liberdade ainda, a gente pode definir como a possibilidade que cada pessoa tem de escolher o seu caminho, de construir a sua maneira de ser, a sua própria história. Como eu coloquei na imagem, você tem muitas vezes várias opções de caminho a seguir. Qual devo escolher? Aquela que depois de refletir, analisar as possibilidades, você escolheu como dono da situação, como responsável por aquela situação. Liberdade sua de escolher. Se alguém tira a liberdade do outro em qualquer área que seja, está desrespeitando o outro, está impedindo que o outro desenvolva a sua história, que o outro busque seu caminho. Então, não impeça o outro de escolher, de ter a sua liberdade. Deixe cada pessoa desenvolver a sua história como você quer desenvolver a sua própria aí. Exercício para você. Dentre essas alternativas, qual a melhor definição de liberdade? Dentre as alternativas que estavam na tela, melhor que define liberdade é poder fazer as próprias escolhas, letra A colocada para você. Nessa aula, o que nós aprendemos? Respeito é a base, o início de qualquer relação humana. Respeito é saber que o outro existe e que cada pessoa é um ser único. Importante. Respeito deve ser praticado quando? Sempre. Onde? Em qualquer lugar. Liberdade, vários tipos. Liberdade de pensamento, liberdade de opinião política, liberdade religiosa, liberdade de expressão.
Liberdade, ela possibilita que cada pessoa possa construir o seu próprio caminho. Então nós falamos de respeito e liberdade. Pratique isso na sua vida o tempo todo, em todos os lugares. Galera, nós vamos ficando por aqui. Bons estudos para você. Pratique essa aula. Tchau, povo!